Oi, gente! Todo mundo queria ter renda passiva, né? Poder viajar, não trabalhar ou trabalhar pouco, fazer mais o que gosta durante o dia e ainda assim ter o suficiente de renda para pagar todas as suas necessidades, pagar as contas e ainda sobrar para fazer um monte de coisa legal. Então vamos ver o que o Abraham tem para dizer sobre renda passiva, na opinião deles. Para quem não sabe, eu sou a Tânia. Aqui no meu canal eu traduzo áudios dos Abraham Hicks. Os Abraham são uma coletividade de não físico que transmitem ensinamentos sobre a lei da atração através da Esther Hicks. Eles fazem workshops pelo mundo e tem vários áudios deles em inglês na internet e aqui no canal eu traduzo e comento. Então vamos ver o que o Abraham tem para dizer sobre renda passiva. Eles falaram assim: ok, então renda passiva significa. Essa é a nossa interpretação do que é renda passiva. Nós concordamos que todos gostariam de tê-la, e agora vamos dizer o que é renda passiva. Renda passiva é alinhamento com o meu vórtex, com tal consistência que a abundância que eu procuro não encontra nenhuma resistência. Agora, só para interromper um pouquinho, para quem não sabe o que é vórtex. Vórtex é a nossa realidade vibracional. É esse depósito onde fica tudo que a gente pediu já atendido numa versão vibracional. Se você quiser entender mais, tem um vídeo sobre isso aqui no canal explicando com muito detalhe. E quando eles falam de se alinhar com o vórtex, na verdade está falando da gente se alinhar com o que a gente sentiria se a gente estivesse lá dentro, vivendo essas coisas todas que a gente desejou, que a gente pediu. Então, quando a gente está alinhado com o vórtex, a gente está sentindo emoções muito positivas. Então, voltando aqui. Então, o Abraham estava dizendo que renda passiva acontece quando a gente está tão alinhado com o vórtex que a abundância que a gente procura não encontra nenhuma resistência. Então, ela está fluindo sem esforço, está fluindo sem esforço para dentro da minha experiência. Então, vamos analisar a palavra esforço aqui. A Esther notou no Quinzenal de Orlando, alguma revista que ela edita, que ela estava editando ontem, e ela ficou tão empolgada com o que ela entendeu que ela colocou no blog que esforço só é aplicado fora do vórtex. Em outras palavras, esforço é sempre tentar ir contra algo. Ou seja, agora a Tânia falando, a gente só precisa aplicar esforço quando a gente está fora do vórtex. Então, nas emoções negativas, quando a gente está tendo muito pensamento negativo, quando a gente tem resistência ao que a gente quer, a gente tem uma necessidade maior de esforço. Então, voltando, esforço é necessário quando há resistência. Quando não há resistência, nenhum esforço é necessário. Então, quando você diz eu quero renda passiva, significa que eu quero uma renda que flua sem esforço contínuo e renovado. E o que nós dizemos é: entre no vórtex, onde você consegue colher os benefícios dos sonhos que você sonhou, e na ausência de resistência, o que você quer irá fluir para você. Uma renda passiva suprema. Mas ao invés de chamá-la de renda passiva, vamos chamá-la de energia passiva que irá trazer a renda passiva fluindo através de mim, fluindo através de mim, fluindo através de mim, sem esforço, sem resistência. Você só precisa de esforço quando há resistência. Por exemplo, tentar empurrar o seu carro ladeira acima é muito mais trabalho do que empurrar o seu carro ladeira abaixo. Na verdade, você nem precisa empurrar o seu carro ladeira abaixo. Ele irá sem esforço. Mas ladeira acima, a história é outra. E o convidado: posso ser mais específico com a minha situação de vida? O convidado no início desse áudio estava perguntando para o Abraham exatamente isso que eu falei para vocês, que todo mundo gostaria de renda passiva. E aí o Abraham respondeu: nós queremos que seja possível, que você consiga entender a partir do que estamos falando, e você pode preencher a situação específica onde você achar necessário. Mas vamos começar de novo naquela última frase. E o convidado: ok, as pessoas gostariam de ter renda passiva para poderem pagar as contas das suas necessidades básicas, como ter um teto, comida, água. Você precisa ter renda para pagar as contas. E o Abraham:
Certo, nós aceitamos a necessidade desse dinheiro, mas o que nós estamos realmente falando a respeito é sobre como se alinhar com o fluir disso. Em outras palavras, você não precisa justificar o porquê de você precisar disso, mas como eu me alinho com o fluir disso. E o modo como você se alinha é: conforme você vive a vida, você disse, eu quero poder pagar isso e quero ter dinheiro para isso aqui, e quero ter dinheiro para poder ter isso aqui também. E quando você pede, você é atendido. Em outras palavras, todos os componentes colaborativos já foram organizados. Então, quando você encontra um jeito de não ser mais um componente não colaborativo, agora o dinheiro flui para você de um jeito passivo, sem esforço, fácil, fácil e fluido. E use como você quiser, porque irá fluir. Nós estávamos falando agora há pouco sobre como é interessante observar os seres humanos comparando as suas experiências. Em outras palavras, alguém pode escrever uma música que flui para ela em minutos, e na verdade, as músicas boas chegam dessa forma, e eles podem produzi-la e ganhar tanto dinheiro, enquanto uma outra pessoa que se aplica no seu empreendimento não consegue realizar quase nada nesse mesmo tempo de alguns minutos. Em outras palavras, a comparação da aplicação da vida nessas duas situações é incomensurável, inimaginável, não dá nem para comparar de tão gigante a diferença. Não é uma questão da ação que você oferece, é uma questão de alinhamento com o seu sonho, alinhamento com os verdadeiros recursos. Estamos falando sobre ter acesso à energia que cria mundos e então fluí-la para a sua experiência, para os seus projetos. Um ótimo lugar para começar é olhar ao redor, para ver as vastas diferenças no jeito que as pessoas estão vivendo as suas vidas. As pessoas que trabalham mais duro em termos de ação são as que menos recebem, e as que estão trabalhando menos estão recebendo mais. Como você entende isso? A maioria das pessoas não entendem. A maioria das pessoas só acha isso uma droga. Acham que é injusto e acham que todos deveriam dividir o bolo. Pegar o bolo e dividir, pegar o bolo e dividir de novo. E não importa quantas vezes você divida o bolo, ele irá se movimentar para os lugares vibracionais onde a lei da atração o coloca. Em outras palavras, simplesmente não dá para orquestrar tudo com ação. Tem uma atração vibracional ou permissão, que é o motivo por trás de tudo. E o convidado: eu acredito que as pessoas querem essa renda passiva para poderem expressar a sua criatividade e realizar os seus desejos mais profundos, a sua fonte. E o Abraham: certo, então as pessoas querem isso para poderem se sentir melhor. Você diz: as pessoas querem a renda passiva para satisfazer isso, isso e isso. E nós dizemos: o que elas querem é alinhamento. E alinhamento traz dinheiro. E você diz que elas querem o dinheiro para poderem se alinhar. E nós dizemos: elas querem se alinhar. E se alinhar trará o dinheiro. O que elas querem é o alinhamento. O que você quer é estar amando, o que você quer é fazer uma caminhada e sentir o seu coração cheio de alegria. O que você quer é sentir a música se movendo pelo seu corpo. O que você quer é se sentir vivo e fabuloso e estar no lugar certo na hora certa. O que você quer é se sentir inteligente. O que você quer é amar. Essas são as coisas que você quer. O que você quer é alinhamento. Todas as outras coisas são irrelevantes. E quando você busca o alinhamento em primeiro lugar, todas essas outras coisas precisam vir em seguida. Isso é lei. Me lembrou aqui aquela passagem do Evangelho, agora a Tânia falando. Buscai o seu reino em primeiro lugar e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Voltando aqui, o convidado falou, certo? Então o ponto da minha pergunta é: como podemos criar o que queremos sem ação física? E o Abraham. E o que nós estamos dizendo é: você já criou com tudo o que você viveu e está tudo esperando por você, oferecendo um sinal. E tudo o que você tem que fazer é sintonizar com esse sinal. E você sabe quando você está sintonizando
porque você está se sentindo melhor. E você sabe quando você está chegando mais perto, porque você se sente mais leve. E você sabe quando você realmente sintonizou, porque você acredita. E você sabe quando você sintonizou consistentemente, porque você sabe. Você sabe que a vida é boa. Você sabe que você é estável e você espera que as coisas sejam boas. E agora você está se movimentando pela vida, realizando ações que são deliciosas, fazendo as ações que apoiam o tanto que você sabe do seu bem-estar. Você irá se sintonizar e você não irá parar de agir. Nós prometemos para você. Quando você estiver sintonizado com essa energia que cria mundos, a inspiração para ligar para tal pessoa e ir em tal lugar, a inspiração irá fluir através de você. Você será a pessoa mais ocupada que já conheceu na vida, mas a inspiração vem primeiro e inspira a ação. A ação não cria. Gente, agora é a Tânia falando. Como assim a ação não cria? Né? Eu vejo que eu coloco ali um tijolo em cima do outro, eu construo uma casa. Eu vejo que eu planto e eu colho. Eu vejo que eu escrevo e eu encho páginas e páginas do caderno. Não é tudo ação? Como assim? Eu não estou criando com ação? O que o Abraham está dizendo aqui é que isso que eles estão chamando de criar é o que acontece quando a gente deseja algo, mesmo que a gente não tenha consciência que a gente está desejando esse algo. Mas toda vez que a gente aprecia algo, que a gente gosta de algo, a gente está desejando mais daquilo. E toda vez que a gente não gosta de algo, que a gente reclama, ou que a gente vive uma emoção negativa, a gente também está desejando o oposto daquilo. E tudo isso vai para o nosso vórtex, vai para esse lugar vibracional que coleciona todos os nossos pedidos na sua versão já atendida. Então, o que o Abraham ensina é que a gente está criando o tempo todo conforme a gente vai vivendo a vida e a gente vai vendo o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Então, mesmo quando a gente vive algo ruim, que a gente reclama, vocês já devem ter ouvido falar que reclamar, a gente está clamando ao universo o que a gente não quer. Como assim? Se eu acabei de falar que reclamar, eu estou criando algo bom no meu vórtex. Porque no Vortex a gente tem a versão atendida do que a gente quer. Então a gente pede, isso é o passo 1, é o momento da emoção negativa. Ou às vezes é simplesmente o momento do gostar de alguma coisa, a gente também está pedindo. Mas quando a gente vive uma emoção negativa, o Abraham chama isso de passo 1. O passo 2, a fonte responde. Mas onde que está a resposta da fonte? Está no Vortex. Então, no Vortex, que é a nossa realidade vibracional, existe a melhor versão de tudo que a gente pode imaginar, de tudo que a gente desejou na vida já. Então, é lá que a gente criou algo positivo. Mas na nossa realidade física, na nossa realidade concreta, a gente precisa fazer algo a mais para poder permitir que isso que a gente criou na realidade vibracional se torne realidade concreta. Esse algo a mais é a gente entrar em sintonia com o que a gente criou. Então, agora sim, é o apreciar, é o agradecer, é focar a atenção na sensação que você teria se você já tivesse aquilo, que vai permitir aquilo na sua vida. Então, é agora que o reclamar faz com que você atraia mais coisas ruins em vez de coisas boas. Porque o reclamar é continuar no passo 1, é continuar pedindo, mas você não vai para o passo 3, que é quando a gente permite, é quando a gente se abre para receber. Então, o passo 3, ele é o momento de uma mudança na nossa vibração. A vibração do passo 1, que é o pedido, e a vibração do passo 3 são totalmente diferentes. Porque no passo 3 a gente está em sintonia com o vórtex, a gente está em sintonia com o que a gente pediu. Então, por isso que o Abraham fala, não tenha medo das emoções negativas. No momento da emoção negativa, você está criando coisas boas. Só que assim, você não está tendo acesso a essas coisas boas que você está criando. Em algum momento, você precisa mudar o foco da sua atenção, mudar o que você fala a respeito, mudar o que você tem pensado, mudar a sua emoção para você permitir as coisas que você quer. Então, ficou claro isso para vocês?
Então, quando as pessoas dizem esse ditado, né, do reclamar, é clamar ao universo, então a gente está pedindo mais coisas ruins, é porque na prática, na vida concreta, realmente, se a gente fica sintonizando com o negativo, o que a gente fica em sintonia é com o negativo. Então, é como se a gente estivesse pedindo esse negativo. Agora, eu preciso clarear para vocês entenderem a diferença. Então, uma coisa é o pedido que a gente faz até inconscientemente, que é no mesmo momento que eu estou falando de algo ruim, que eu estou focando a minha atenção em algo ruim, eu não tenho consciência que eu estou pedindo o oposto daquilo. Mas a fonte está gerando o oposto daquilo no meu vórtex. É uma onda de mesma intensidade, mesmo tamanho, exatamente oposta ao que eu estou focando a minha atenção. Mas isso é inconsciente que a gente faz. Agora, aqui no concreto, realmente, quando eu foco a atenção em algo negativo, eu estou pedindo por mais negativo na minha vida. Então, é isso que a gente observa tanto, vocês já devem ter observado na vida de vocês. Eu observei, com certeza, na minha vida, na vida das outras pessoas, que quando a gente está reclamando, a coisa só vai piorando cada vez mais. A coisa vai desandando, vai virando uma bola de neve. Agora eu queria comentar um pouquinho um debate que aconteceu lá no Telegram aberto. Quem quiser entrar tem o link aqui na descrição. Que alguém estava apontando a questão de que algumas coisas que a gente observa na vida das outras pessoas parecem não encaixar com o que a gente aprende sobre a lei da atração. Por exemplo, pessoas que são felizes, que estão lá cantarolando, sentem gratidão, né? Então, o Abraham vive dizendo que a gente precisa ser feliz em primeiro lugar, cuidar das nossas emoções em primeiro lugar, e que aí a gente fica receptivo ao que está no vórtex, e que aí tudo que a gente quer vai acontecer. E aí, como que então tem essas pessoas muito simples, que estão lá felizes, são gratas, cantarolam todos os dias enquanto estão fazendo o trabalho delas? E por que que elas não estão vivendo essa abundância toda? E por que tem pessoas com muitas posses materiais e mal-humoradas e queixosas, né? Estão sempre reclamando de alguma coisa. Então, o que o Abraham diz sobre isso é que, em primeiro lugar, a gente não tem que ver o sucesso financeiro como o ápice, né, de significar que a gente está alinhado com a fonte ou não. Tem mais coisas envolvidas, inclusive o que eu penso sobre ter dinheiro, o quanto eu acredito que ter dinheiro é uma coisa natural e é para ser assim. E aí tem até uma palavra em inglês que é difícil traduzir para o português, que é entitled, que é assim, eu me sinto no direito de ter isso. E a pessoa é até meio mal-humorada mesmo, exigente, ela acha que aquilo é normal. Não é mais do que obrigação do mundo, do universo, dos pais, né, darem aquilo para ela. Então, quando a gente se sente desse jeito, a nossa expectativa é de ter dinheiro. Então, o universo não está julgando. É aquela história que está no Evangelho também, né? Que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus. O universo não está julgando se você é mal-humorado ou não para te dar as coisas, se você é honesto ou não, se você é boa gente ou não para te dar as coisas. É totalmente questão de responder à sua sintonia. E eu já vou explicar essa questão da alegria, mas às vezes a pessoa tem alegria, mas o que ela quer para a vida dela, o que está no vórtex dela, é uma vida simples. Ou ela tem crenças negativas a respeito de dinheiro, ela não quer ter muito dinheiro. Ou porque ela acha que isso é algo ruim, né? Talvez algo do demônio, ou que vai fazer ela não entrar no céu, ou que vai fazer ela, sei lá, ela se perder de alguma forma, ou que vai trazer inveja. As pessoas têm as mais variadas crenças. Então, o fato é, se eu sou feliz, se eu estou em alinhamento com o meu vórtex e eu não estou vivendo certas coisas, é porque eu não acredito que aquelas coisas são boas para mim. O Abraham falou uma vez que a questão de emagrecer também.
Se eu me associo como uma pessoa magra quando eu sinto felicidade, quando eu sentir felicidade eu emagreço. Mas tem gente que não associa felicidade com ser magro, por isso que a pessoa está super alegre, super alto astral e continua bastante acima do peso. Então é um pouco mais complexo do que a gente pensa, na verdade. Tem a ver com a nossa expectativa, não é só a alegria. E a outra pessoa que tem muito dinheiro e tá lá reclamando, eu acredito que ela poderia ter mais ainda se ela fosse alegre, porque a crença negativa a respeito do dinheiro ela não tem. Ela não acha que é algo ruim, que prejudique ela de alguma forma. Ela não tem essas crenças ruins sobre dinheiro. Ou até tem, né? E ela atrai por causa disso. Por exemplo, eu percebo que às vezes o ganhar na loteria vem para a pessoa como um problema e não como uma solução. Do tipo, a pessoa sintonizou com brigas em família, com inveja, com um monte de coisa, e aí vem aquele dinheiro todo e cria justamente essas coisas todas que ela temia. Então, gente, quando a gente faz esse tipo de comentário, a gente tem que lembrar que a gente tem que olhar de perto, né? Que muitas vezes a gente não sabe o que se passa na cabeça da pessoa, o que ela viveu a vida inteira, as crenças dela, os medos dela. Então, cada um sabe o que está criando e o que está atraindo na própria vida. Mas eu penso que uma vez que eu tenha o mesmo nível ali de crença a respeito do dinheiro. Vamos supor que eu acredito que dinheiro é algo bom, que eu não tenha crenças limitantes sobre isso, que eu quero dinheiro na minha vida. Eu acredito que eu acreditando isso, sendo mal-humorada, e eu acreditando isso, sendo bem-humorada, realmente sendo bem-humorada, as coisas fluem melhor. Eu observo isso na minha vida. Então, minha sugestão para vocês é, em vez da gente questionar o que está acontecendo na vida dos outros, que a gente, afinal, não tem acesso a saber os detalhes de qual a vibração que a pessoa está emitindo, então vai confundir a gente pode fazer testes na nossa própria vida. Aí você, especialmente se você conseguir se conhecer bem e realmente perceber a emoção que você está sentindo, a vibração que você está gerando, porque às vezes a pessoa não se conhece, né? Então acha que tá bem humorado e na verdade não tá, nem nota o quanto tá reclamando, ou nem nota o quanto ainda tem uma vibração de escassez, tá achando que melhorou e nada acontece de diferente, mas alguém olhando de fora ou alguém que não tem aquela vibração de escassez consegue perceber a diferença, consegue perceber como seria diferente o que a pessoa estaria falando, o que ela estaria até emanando se ela não tivesse aquela vibração, né? Se ela não tivesse aquele conteúdo de fala. Então, a gente tem que se observar mais, a gente tem que se conhecer melhor para ver o que está acontecendo na nossa vida. E o Abraham fala isso. Você vai saber por dois caminhos. Você consegue observar a sua emoção e você consegue ver que manifestação você está tendo. Então, se as manifestações que você está tendo não estão sendo o que você gostaria, isso é prova de que a sua emoção não está do jeito que você acha que está. Porque senão seria inevitável que depois de um certo tempo iria se concretizar o que você quer. Então a gente tem essa evidência do mundo ali, né? Se a gente olhar em volta e a nossa vida não tá como a gente gostaria, a gente precisa começar a se questionar quais crenças que eu estou mantendo ativas, o que eu tenho pensado, sobre o que eu tenho reclamado. Será que eu fico me comparando com os outros? Será que eu fico ativando inveja? Será que eu fico pensando por que, que os outros podem e eu não? Em vez de pensar, uau, se eles podem, eu posso também, né? Porque é o mesmo universo, eu posso também. Então, a gente tem ali a resposta diante dos nossos olhos, né? Não é a lei da atração que não funciona. A lei da atração é uma lei, é igual a lei da gravidade, né? Eles falam, é mais amplo do que a lei da gravidade, porque a lei da gravidade só funciona em alguns lugares do universo e a lei da atração não, ela é constante no universo inteiro, não tem exceções. Então é como o Abraham fala, você pode não saber que a lei da atração existe, mas ela não vai deixar de existir. Assim como você pode nunca ter estudado sobre a lei da gravidade
e você continua andando no chão, né? Você não sai voando por aí, você solta uma bolinha, ela cai no chão, então ela tá lá, é uma lei. É a mesma coisa a lei da atração. Então, se a gente realmente está manifestando coisas que a gente não quer, alguma coisa a gente estava emanando compatível com aquilo, né? Para aquilo estar acontecendo. Agora, gente, não peguem assim no pé de vocês mesmos, né? Sejam legais consigo mesmo. O Abraham fala muito isso. A gente precisa se acolher mais. Porque uma outra coisa que começa a acontecer é que as pessoas começam a colocar um grau de exigência muito grande. Eu tinha que me sentir melhor, eu tinha que estar me sentindo bem. Ai, meu Deus, tô com essa emoção negativa. O que que eu vou criar? Ai, será que eu tô criando alguma coisa terrível? E agora? Né? Então, não é por aí. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre que a gente não precisa ter emoções perfeitas para manifestar. Então, explica bem essa questão de que quando a gente quer muito alguma coisa, mesmo com a resistência, mesmo com as emoções negativas, essas coisas que a gente quer, elas vão acontecer. O caminho só fica mais turbulento do que precisaria ser. Mas o nosso desejo, ele tem uma força propulsora muito grande. Então, e a gente não deve ter medo das emoções negativas por causa do que eu expliquei hoje mesmo, né? Essa questão de que no momento da emoção negativa você tá criando algo bom. Só que é pra gente viver esse algo bom concretamente também. Então, em algum momento a gente precisa relaxar, a gente precisa entrar em sintonia com o que a gente quer, a gente precisa achar pensamentos melhores, pensamentos que façam a gente acreditar que o que a gente quer é possível. Nos áudios aqui no canal eu procuro transmitir isso para vocês, né? Eu escolho uns trechos dos áudios dos Abraham justamente para ativar essa lembrança dentro da gente, essa confiança de que sim vai acontecer. E não sei se vocês leem os comentários, mas é coisa mais linda, tanta gente contando já das coisas que estão manifestando, de coisas que já se transformaram conforme elas começaram a aplicar, né, algumas dessas coisas. Então, isso é para dar esperança que realmente, mesmo que você não esteja conseguindo agora a emoção que você gostaria de ter, vai tentando, vai respirando, tenta só colocar a intenção de acordar já apreciando, de colocar uma intenção boa para o seu dia. Ouça meditações guiadas com mais frequência, porque elas enchem a nossa cabeça de pensamentos bons, elas já ajudam a gente a colocar a intenção para o nosso dia. Então, é um momento que você aquieta a mente também, que você aumenta a sua vibração. Então, é uma ótima ajuda. Com o tempo, conforme você já for tendo acesso a esses pensamentos bons, vai ter hora que você não vai querer ouvir essa meditação, que você mesmo vai querer ficar devaneando sobre alguma coisa boa. Mas vai ter hora que a meditação guiada ajuda, e ajuda com muita frequência. Então, eu sugiro que ouçam assim como um hábito de vida, de manhã, antes de dormir, né, para ir introjetando essas ideias boas. Fora as músicas, né, que também ajudam demais a aumentar a vibração e é um momento que facilita de você ficar pensando coisas boas. E conforme você sintoniza com essas coisas boas, você está sintonizando com o seu vórtex, que é o que o Abraham falou aqui. Então, que a renda passiva vai vir, na verdade, as ideias, né, de como ter renda passiva, elas começam a vir quando a gente está mais em sintonia com o nosso vórtex, com o que a gente quer. Então, a minha sugestão para vocês é: vamos deixar quieto o que cada um está vivendo na vida deles, vamos testar na nossa própria vida e vamos testar como fica a nossa vida, como fica a nossa semana, como corre o nosso dia, como fica a nossa relação com as pessoas, qual é o grau de facilidade ou dificuldade no nosso dia, de pequenas coisinhas que vão acontecendo, quando a gente está bem humorado, cantarolando, com pensamentos bons e quando a gente está só reclamando. E aí a gente comprova por nós mesmos o quanto realmente o bom humor abre portas e atrai coisas boas. Espero ter ajudado. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima.